Então vamos lá, gente. Ó, para quem não conhece, doutora Salime Yoshida, ginecologista, vai estar hoje aqui conversando conosco sobre reposição hormonal, tá? Finalmente a gente conseguiu. Salime, o objetivo da minha página, né, como eu já conversei com você, é falar sobre menopausa com prazer, né? Para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta, trabalho com a doutora Salime há 11 anos, sou especializada em reabilitação do assoalho pélvico, e eu tenho muitas dúvidas em relação a minhas pacientes que fazem reposição hormonal. Não só eu, mas acredito que a grande maioria que está entrando aqui agora, né? E qual que é a maior dúvida de reposição hormonal? Então, vou deixar aqui que a gente vai desenvolvendo no início, assim. Será que ele influencia na incontinência urinária? Ou será que não influencia? Né? Então, são essas dúvidas assim que a gente vai trazer aqui para vocês. Será que ela influencia na musculatura do assoalho pélvico? Né? Então, tudo isso a gente vai trazer hoje à noite, enquanto a turminha aí está entrando, para a gente estar conversando sobre isso. Salime, apresenta um pouco você, fala um pouco da sua carreira, fala onde você atende. Você faz atendimento via teleconferência, tem acho que muitas mulheres perguntando para mim se a convidada de hoje fazia essa consulta. Então, pode estar se apresentando. Tá. Oi, boa noite a todos. Primeiramente, me desculpa essa intercorrência toda. Obrigada, Vivian, pelo convite. Apesar da nossa amizade, assim, sem interesse de conflito, eu tenho que reconhecer a competência da Vivian, ótima profissional, ética e muito amiga minha. Bem, eu sou ginecologista, atuo na área de videocirurgia e atendimentos de ginecologia geral. E eu vim aqui para dar algumas dicas, algumas orientações, uma coisa básica sobre a menopausa, a reposição hormonal, né? Que é o foco da página da Vivian, né? De trazer o bem-estar, trazer qualidade de vida para as mulheres nessa fase que é a menopausa. E hoje em dia a gente vê que a expectativa de vida das pessoas é muito mais longa, né? Então a gente vive quase metade da vida da gente nesse período que é da menopausa. E por que não a gente fazer isso com qualidade? É lógico que a gente não pode dar a 100% da qualidade que a gente tem antes de acabar a nossa vida reprodutiva. Mas a reposição hormonal está aqui para tentar ajudar, para tentar amenizar alguns dos sintomas que a gente tem nesse período, né? Então, assim, uma dúvida básica, assim, quando a mulher ela está entrando, que a gente fala nessa fase de climatério e menopausa, que transformação é essa da parte da mulher? De que período que ela passa para o período que ela não vai passar mais? Explica um pouquinho para a gente como que é essa transição, mais ou menos fisiológica na vida da mulher. Então a mulher ela passa da infância, puberdade, a vida adulta, reprodutiva, para a menopausa. Então, quando a gente começa a chegar no final da fase reprodutiva, o que acontece? Os ovários vão começar a diminuir a produção de hormônio, vão começar a produzir alterações que é a maturação, o envelhecimento das células. E nesse período de transição, vai começar a apresentar alguns sintomas, como os famosos calores, diminuição de libido, alteração da parte dermatológica. Então, para algumas mulheres, isso é muito intenso, é muito incômodo, né? E fora algumas outras alterações que não são visíveis, né? Como aumento da doença cardiovascular, tendência ao aumento de peso ou dificuldade de peso, a osteoporose, que também é muito importante, né? Então, essas mudanças todas vão acontecendo, para algumas perceptíveis, algumas não, né? E algumas vão procurar a gente com a necessidade, né, de tratar isso, porque é muito incômodo para algumas mulheres, né? Algumas passam muito bem, né? Como se só foi uma transição. Eu estava menstruando e parei de menstruar. Somente isso, tá? A partir dessas transições, sintomas começam a aparecer. Umas com mais intensidade, outras com menos intensidade, né? E quais são, Isso. assim, as indicações, assim, vocês pedem exames laboratoriais para saber o tipo de hormônio mais indicado para essa paciente? Quais são essas necessidades
que essa paciente precisa ter essa indicação de terapia hormonal? Na verdade, não tem nenhum exame que eu faça para dizer quando a mulher vai entrar na menopausa. Então, a faixa etária no Brasil é a partir de 45 anos, elas podem entrar na menopausa. O que é a menopausa? Fora os sintomas que tem, tá? O que define menopausa é a suspensão da menstruação. Quando é esse período? A mulher, quando naturalmente, sem hormônio algum, ela passou 1 ano sem menstruar, instalou-se a menopausa. Mas Uhum. tem aquelas mulheres que antes disso acontecer, vai começar já a apresentar os sintomas, algum dos sintomas, sem ser a ausência da menstruação. E isso pode acontecer até 2 anos antes da menopausa se instalar. Então, alguns desses sintomas que a mulher ainda tem algum sangramento, que pode ser um sangramento irregular também, às vezes vem mais, às vezes vem menos, tem mês que vem, tem mês que não vem. Essa irregularidade já marca o período que a gente caracteriza como climatério, tá? Então, se a partir de 45 anos a mulher pode entrar na menopausa, então a partir de 43 anos ela está no período do climatério, tá? Entendi. E você falou assim que pode esses hormônios. Quais são os tipos deles? Que eu vi que tem variados tipos de hormônio, né? Tá. Na verdade, quando o que marca a falência ovariana é a deficiência de estrógeno e progesterona, que é o Sim. hormônio que é produzido pelo ovário, né? Mas nessa fase, fora a deficiência de estrógeno e progesterona, tem a deficiência de androgênio, que é o hormônio masculino. Que nem você me perguntou, como que eu vou saber qual hormônio que ela precisa? Então, é muito difícil a gente dosar a quantidade de hormônio que está deficiente, tá? Sim. Então, normalmente, a gente tem a reposição hormonal clássica, que a gente repõe estrógeno e progesterona. A maioria dos sintomas é a deficiência de estrogênio, mas a gente repor só ele, a gente pode ter efeitos colaterais e até estimular algumas outras doenças. Então, a gente põe estrógeno e progesterona. E dependendo do Sim. sintoma que ela precise, a gente vê a necessidade de repente, a gente repor androgênio, que é o hormônio masculino. Sim, e Então, mais ou menos. na verdade, a gente vai tateando, tá? A gente vai experimentando qual Sim. hormônio, qual a dosagem, para ver o que está precisando repor a mais ou repor a menos depois. E uma dúvida assim que eu tenho mais ou menos qual a média de que vocês testam? Vamos supor, você testou um hormônio hoje. Quanto tempo que essa paciente ela vai utilizar até ela conseguir ter um ponto de que ela se adaptou ou ela não se adaptou? Tá, esse período de adaptação normalmente 3 a 4 meses, para saber o que melhorou e o que não melhorou, para a gente saber como adequar uma outra dosagem ou adequar um outro hormônio. Então, a grande maioria das mulheres que estão vendo, eu vejo que assim, a gente também tem essa menopausa com prazer no Facebook. E em grandes grupos, assim, eu vejo muitas vezes assim, eu tô fazendo reposição hormonal há 10 dias e não vejo diferença. Né? Então Não, é porque. muito precoce, é muito novo, é muito, muito pouco tempo para saber se que não está fazendo efeito. Sim, então é em torno de 3 a 4 meses para ver se vai mudar ou se vai aumentar a dosagem ou diminuir, de Sim. acordo com os sintomas que ela vai trazendo. E deixa eu te perguntar, quais são essas indicações, certo? Que você entraria, no caso, com uma reposição hormonal? Quais seriam os fatores assim que você avaliaria e falaria, olha, essa paciente ela tem sim indicação para reposição hormonal. Quem são essas pacientes? Tá. Indicação absoluta de reposição hormonal, na verdade, é menopausa precoce, tá? Hum. Menopausa precoce não tem jeito. Entrou antes dos 40 anos, tá? Tem o perfil hormonal já de menopausa, já tem os sintomas, aí a gente tem que fazer porque o prejuízo dessa falta de hormônio na mulher na menopausa precoce, é necessário a gente fazer essa reposição. Fora isso, vai depender muito da queixa que ela vai me trazer, tá? Ai, Sim. doutor, eu tô com calor que eu não consigo usar uma maquiagem que a maquiagem derrete, assim, de uma hora para outra. Eu passo Uhum. a noite inteira acordando, me cobrindo, me descobrindo, porque vem um calor, daqui a pouco vem um calafrio, porque eu suei.
ou então, minha vagina está muito ressecada, isso está me dando muito desconforto, eu estou tendo ardência urinária e a gente vai examinar e ver que não é infecção urinária, não é infecção vaginal, e a gente vê só pela atrofia ou pelo ressecamento da vagina que está causando isso. Então, é a queixa da paciente. Se a principal queixa dela é o sintoma da menopausa, aí eu vejo a necessidade do benefício da reposição hormonal. Sim, então esses são os benefícios, então, né? Então ela vai dar uma Sim. melhorada, então, nessa lubrificação, Eu tive uma paciente um tempo atrás que ela estava com muita queixa de infecção. Ela falou assim, minha urina arde, arde, arde. Ela fazia baterias de exames de urocultura, que no caso são exames para diagnosticar infecção urinária, e não conseguia diagnóstico nenhum. Não aparecia a taxa alta dela de leucócitos. Aí quando ela começou a reposição hormonal, parou. É comum Sim, isso? então, porque acontece que a reposição hormonal, o estrogênio, melhorando o trofismo, ou seja, melhorando a textura, retornando o tecido da mucosa, ele vai evitar de ter infecção, porque vai melhorar a flora, vai repor de novo o pH vaginal, voltar a flora vaginal, minimizando esses sintomas, né? Uhum. Você também tinha citado para mim que ele faz uma certa prevenção de osteoporose, Sim, certo? Então, no caso, certo. assim, quem está diagnosticando uma osteopenia, né, que é uma pré-osteoporose, que vamos dizer de um modo, né, mais grosseiro, na reposição hormonal, vai chegar a prevenir com que ela chegue numa osteoporose ou não? Vai depender muito do histórico dela. É lógico que Uhum. só a reposição hormonal não vai ser o tratamento que vai prevenir a osteoporose. Tem várias medidas de ação que é para prevenir alguns outros sintomas. A osteoporose é uma delas, tá? Entendi. Incontinência urinária também. Só a reposição hormonal vai ajudar a prevenir a chegar no nível mais grave. Mas vai ter que ter medidas de ação para ajudar a retardar, né, alguns outros sintomas, né? No caso, como a gente fala, é a fisioterapia pélvica, né? Que age Sim, concomitante com essa parte da fraqueza, né? Grande maioria das pacientes que eu recebo, elas já têm uma incontinência urinária elevada, né? Porque eu queria descobrir, Salime, a real. Por que que as mulheres demoram tanto para falar dessa queixa de incontinência, de flacidez? Eu até hoje me pergunto, que tabu é esse que essas mulheres têm de levar essa queixa, ou talvez pode ser uma falta de autoconhecimento, ou uma falta de conhecimento desse tipo de profissão, né? Inclusive, assim, a Salime, eu vejo que ela, comigo, ela é uma doutora super diferenciada, porque a gente consegue andar juntas, né? Então, bem uma paciente com uma queixa de uma disfunção pélvica, diretamente é encaminhada para mim, coisas que muitos ginecologistas ainda não fazem isso, né? Inclusive, muitas pacientes suas, quando passa comigo, falam, doutora, eu tive que passar mais de 10 ginecologistas. Quando eu passei com a Salime, ela deu a sua indicação, curou minha incontinência urinária. Né? Então, acho que é uma porta aí, né, que te deveria talvez tentar colocar um pouquinho, né, gente, calma, a fisioterapia pélvica tá aqui e a gente também consegue ajudar, né? então acho que é falta de, não sei se de repente é falta de tentar, né, alguma coisa que assim, a parte médica consegue chegar até uma parte do tratamento da paciente. Tem horas que não tem um tratamento médico que consegue resolver. E por que não lançar mão de tratamentos alternativos, né, ou de tratamentos curativos que a gente de repente tem, como você falou mesmo, né, um tabu de indicar. Né? Quantos pacientes, quantas pessoas aí desacreditam, né, em alguns outros tratamentos e talvez a fisioterapia que está começando a abrir caminhos, né, trilhar caminhos, né, vendo que é resolutivo, né? É Então resolutivo. realmente eu acredito que seja mais um tabu mesmo ou falta de conhecimento de um profissional competente que consiga resolver o problema da sua paciente, né? E toda assim, é o que eu costumo trabalhar, né? A cada 10 sessões que eu faço, eu mando de volta para o ginecologista, para ele avaliar junto comigo, certo? Para ver se teve essa evolução que eu senti, que a paciente sentiu, para o ginecologista ter esse feedback de quanto que a fisioterapia pode estar ajudando nessa parte, né?
E eu acredito que todos os fisioterapeutas nessa área deveriam pedir sim um retorno no médico para apresentar o seu trabalho, né? Eu estou vendo aqui algumas perguntinhas que estão aparecendo aqui para gente. Por isso é importante estimular que a paciente fale, né? Vamos Sim. colocar na anamnese. Quando espirra tosse, perde xixi? É uma boa, né? É uma boa. É uma boa. Quando espirra tosse, perde xixi? Se o banheiro está muito longe, perde algumas gotinhas pelo caminho? Se sim, vamos fazer fisioterapia pélvica. Aqui, ó, teve a É, Elza que falou assim, ó. É verdade que a reposição hormonal dá um super up na libido? dependendo da reposição, vai melhorar bastante a libido. Vai, né? Depende. A Vai. gente ainda vai chegar lá, porque assim, a reposição hormonal, eu acredito hoje que é o tratamento número um, né? O tratamento que a gente fala o A para a parte de menopausa, né? Que a gente classifica, né? Tratamento um, tratamento 2, tratamento 3, né? Então, acredito hoje que a reposição hormonal, acho que segundo a Febrasga, é o tratamento número um para as mulheres que estão na menopausa fazer essa reposição, certo? Só que existem as contraindicações, né, Salime? Nem sempre Sim, toda a sim. medicação que a gente toma ela não só traz benefícios, ela sempre pode sobrecarregar alguma coisa, seja ele um fator renal, seja ele um fígado, qual um fator. Então eu queria saber para você, perguntar agora, antes que a gente chegue aqui nos próximos comentários que eu vi que está fluindo para isso, quais são as contraindicações? Em qual momento que essa paciente que está necessitando de uma reposição hormonal, quando que você não consegue indicar para ela? Tá. Bom, como qualquer tratamento de reposição, a gente só pode fazer reposição numa paciente sadia, tá? Sadia nos outros sentidos. Então, aquela diabética tem que estar com a glicemia compensada, a hipertensa tem que estar com a pressão compensada, tem que ser aquela paciente que toma a medicação certinho, tá? Porque a reposição hormonal também é uma medicação que tem que ser feito de uso ordenado, né? Porque aquela paciente que toma, um dia toma, 2 dias não toma, o dia que tá ruim acha que se tomar vai melhorar. Então, não tem como a gente passar um tratamento para paciente que seja desorganizada no uso da medicação, tá? E aquelas pacientes que têm contraindicação absoluta, câncer de mama, ou Uhum. se juntar algumas contraindicações relativas, ou seja, contraindicação absoluta é aquela paciente com câncer de mama. Mas tem paciente que tem contraindicação relativa, por exemplo, eu tenho uma prima que teve câncer de mama. É uma contraindicação relativa, não é uma contraindicação absoluta, porque tem paciente que tem essa situação e querem tentar a reposição hormonal. Ok, mas aí tem os exames que são mais rigorosos para serem feitas. Uma paciente que tem uma prima com câncer de mama e tem trombose. É duas contraindicações relativas. Então, a gente vai pensar muito antes de recomendar o uso de terapia de reposição hormonal, tá? A partir do momento que ela tem três contraindicações relativas para fazer a reposição hormonal, se torna uma contraindicação absoluta para fazer reposição hormonal, tá? Entendi. Fumantes E entra em relativo? fumante entra em relativo. Etilismo, drogas, entra também essas partes? Quem tem doença hepática entra em contraindicação relativa, Uhum. cardiopata, né? E no caso, assim, algumas que eu recebo, que sempre eu ouço falar a minha mãe teve câncer de mama. É relativo também, não se torna absoluto. É relativo, mas fortemente Quase um pé absoluto. é, quase um absoluto. É, quem tem parentes muito próximas de primeiro grau, mãe, irmã, a gente fica com muito receio de fazer reposição hormonal, tá? Isso aí é questão da gente conversar com a paciente, o custo-benefício de fazer a reposição nessa paciente. E no caso, assim, acho que a gente já vai responder agora a pergunta da doutora Kelly. Tenho contraindicação, um exemplo, minha mãe teve câncer de mama e eu tenho a contraindicação. Existe alguma terapia alternativa para a gente estar tentando amenizar os sintomas da menopausa? Então, tem a fitoterapia, que a gente pode oferecer como alternativo, tá? A fitoterapia, o que que é? É medicação à base de planta,
tá? Uhum. Que a proposta da fitoterapia é trazer o benefício de tratar os sintomas sem trazer o efeito colateral maligno. Entendeu? Então, é uma alternativa. Mas eu não tenho preconceito nenhum de oferecer a homeopatia, a acupuntura como tratamento da reposição hormonal também, do tratamento não de reposição, mas de tratar os sintomas que a menopausa pode causar, tá? Pode travar. Outra coisa também, assim, que é um dia nós duas conversando, né? Acredito que foi por esses dias agora. Você falou para mim que tinha uma diferença que a grande maioria confunde homeopatia com fitoterapia. Qual que é a diferença Tá, dessas duas? tá. A fitoterapia é uma substância com uma ação semelhante ao hormônio. Então, não é o hormônio. E a homeopatia é a medicação, mas diluído várias vezes, milhões de vezes. Por exemplo, é uma gota do hormônio diluído em 1 litro de água. E isso aí você vai tomando de gota em gota. Você não toma uma dose inteira, né? Sim. Aí, e a homeopatia, se eu não me engano, ela trabalha também com o equilíbrio da pessoa. Ela não vai tratar o sintoma em si. Então, ela vai ver, a homeopata vai ver a pessoa como um todo, né? E aí vai tratar o equilíbrio dessa pessoa para minimizar os sintomas que ela está tendo. Então, o ideal é a paciente com essa contraindicação absoluta procurar o especialista, né, o homeopata, né, que ela consiga fazer essa análise geral dela para estar fazendo um tratamento também com homeopatia, né. Sim. Um dos alternativos também que a gente traz aqui, que eu vou falar para vocês, né, que algumas desconhecem, é a fisioterapia pélvica, não é, Saline? Sim, E sim, trabalhar com a parte sexual, tá certo? A parte sexual também a gente tem uma grande, assim, algo positivo, principalmente naquelas mulheres que já estão entrando numa atrofia, sabe? Que já tá perdendo aquela elasticidade vaginal, sentir aquela dorzinha, aquela queimaçãozinha na penetração. Então, existem técnicas de massagem, técnicas de relaxamento. Você já ouviu falar já da técnica já do óleo de coco? Deixa o óleo de coco na geladeira, pega uma bolinha, põe dentro da vagina, faz uma massagem vaginal ali para estar melhorando um pouco aquela elasticidade. Inclusive, é algo que fez uma pergunta, que a fisioterapia pélvica pode também melhorar essa parte do prazer. Pode sim, Elke, porque, como a gente fala, a gente está trabalhando com aquela região. Então, conforme a gente faz o exercício de contração e relaxamento, aumenta a circulação sanguínea, coisa que o estrogênio também faz, não é, Saline? Quando você faz a posição hormonal. Ele aumenta a sim, circulação sanguínea vaginal. Então, se a circulação sanguínea ali aumenta, a elasticidade aumenta, a mucosa fica menos fragilizada, né? Então, essa paciente tem menos risco de ter incontinência urinária, tem aumento do. Porque a gente sempre entra naquele ciclo, né? Que a paciente vai sentir dor, ela já sabe o que ela vai sentir na próxima relação, o desejo sexual dela vai diminuir, ela acaba entrando naquele ciclo vicioso, né? Desejo sexual hipoativo, dor, desejo que acaba acabando com a sexualidade da mulher no modo geral, que é onde muitas dizem que são até frígidas, né? Ah, estou entrando no meu período de frigidez. E não é bem por aí, né? É bom que a gente já vê que dá para realizar assim, alguns tratamentos alternativos, né? Então, para quem teve a dúvida aí perguntando se existe outros tipos de tratamento, a fisioterapia pélvica é uma grande aliada da mulher na menopausa. Doutora, eu estava aqui também tirando essa. A gente até conversamos uma coisa junto, né? Que muitas pacientes na menopausa têm um déficit de vitamina D, né? Que acaba passando essa suplementação, né? E a gente sabe que todo tipo de terapia que a gente usa, farmacológicos, né? Elas não são idênticas aos hormônios que nós mesmos produzimos, né? Os suplementos que nós mesmos produzimos. Então, sempre, gente, o ideal para esse tratamento da menopausa, a Saline pode até aqui, pode me interferir, viu, doutora? Não tem problema, não. É sempre estar interligado a isso, né? Atividade física, boa alimentação, sim. né? Alguma coisa correlacionada a estresse. Vocês tem muita gente que começa a falar que passa por muita insônia. Tive algumas pacientes falando, referindo a indicação de sertralina. E para insônia, assim, tem algum tratamento que realiza também ou com alguma medicação que você indica? Ou quais seriam essas alternativas que você também poderia estar passando? Na verdade, a insônia faz parte faz parte dos
sintomas da menopausa. Na verdade, eu falo assim, que a menopausa não é só a menstruação parar de vir. Você vai ganhar um pacote de sintomas, tá? Aí, o que que você vai ter desse pacote? Eu não sei te dizer. E a insônia faz parte disso também, tá? Porque o hormônio também vai agir na parte neurológica, por isso do estado da insônia. Então, isso tudo vai depender do que é da queixa dela. Na verdade, a reposição hormonal tende a melhorar isso também. Mas se é só essa a queixa dela, não tem por que a gente dar o hormônio dela, o hormônio para tratar só esse sintoma. Porque senão a gente já, tipo, queima uma medicação para caso ela vier a ter outros sintomas. Ou se caso ela não puder fazer o uso do hormônio. Então, a gente trata com, de repente, um relaxante muscular, com um calmante é Indutor do uma das opções sono. também. Oi? O Indutor indutor do do sono. sono, então, calmante, indutor dos sonos, medicações psiquiátricas a gente deixa como última alternativa. Medicação como antiemético, que dá sonolência, relaxante muscular, que dá sonolência, medicação para labirintite, que dá sonolência, que não é medicação controlada, e de fácil manuseio, tá? Isso tudo é tratamento complementar, né? E que melhora também os sintomas. Então, dependendo se é um sintoma isolado, a gente tenta tratar só esse sintoma. Que nem paciente que fala assim, eu acordo com calor. Então, se a gente der uma medicação que vai melhorar a qualidade do sono, de repente ela não vai acordar com calor, porque ela já está sob medicação que vai aumentar o sono dela. E assim, às vezes, acordar, né, com algum sintoma, acordar em estado de crise de ansiedade, pode ser um sintoma da menopausa, mas do ano passado para esse ano, está muito difícil a gente conseguir separar isso, né? O sintoma Sim. é da menopausa ou o sintoma é dessa situação toda do panorama mundial que estamos passando hoje em dia, né? Então, fica muito difícil eu fechar um diagnóstico e falar assim, não, isso é da menopausa, porque tem gente que não está na fase da menopausa e está tendo crise de ansiedade, está tendo insônia, acorda angustiada, ou passa o tempo angustiada, né? Então, Então, tem como essa a gente paciente fazer o da tratamento. menopausa, é possível ela ter, assim, um prognóstico, talvez desenvolver até com o tempo uma depressão. Sim, sim, Pode estar interligada tem também, sim. né? Pode, Essas pode coisas de sim. grupos de hormônio, né? É uma caixinha de surpresa, doutora Kelly. Esse É, é o pacote, né? E é um tanto. pacote de sintomas. E assim, eu vou falar, e uma coisa assim, que é bem bacana a gente falar da reposição hormonal, o estrogênio, tem estudos ainda investigando, mas o estrogênio ele retarda a síndrome de Alzheimer, inclusive, Nossa, mas um né? benefício, né, para quem pode Mas ter um essa, benefício. né? E deixa eu te falar, aqui a Patrícia colocou pra gente que ainda dizem que a tal é a melhor da idade. Tem alguma coisa positiva para essa mulher que está entrando nessa fase da idade? Tem muitas coisas, né? A mulher está mais madura, ela sabe exatamente o que ela quer. Na parte da sexualidade, ela não vai ter a preocupação de, nossa, eu vou ter relação e vou engravidar, então vai fazer bem mais gostoso, né? Se ela estiver preparada, tiver com o períneo bacana, tiver com a lubrificação legal, se tiver com a força muscular para poder ter um orgasmo, né? Então, é a melhor idade por isso. Não tem mais os filhos que tem que se preocupar, vai estar vivendo a vida dela, então é a melhor idade, né? Mulherada, vamos todo mundo começar a contrair, relaxar, vamos fortalecer esse períneo, porque tem benefício sim, não É, tem? é isso Eu aí. acredito aqui que todo mundo fala, né? Estamos aproximando da idade da loba, né? Eu acredito que seja nessa parte também. É a hora que a mulher está mais madura, a grande maioria, a maioria já está com os filhos criados, né? A grande maioria já está naquela fase de que está só ela e o marido, ou ela e o parceiro mais tempo. Ela consegue ter um autoconhecimento melhor. Então, a Jane aqui está falando que a lubrificação é a pior. Eu estava lendo, Salim, um estudo esses dias, que muita gente reclamando dessa queixa de libido e lubrificação na menopausa. Mas a grande maioria delas, foi feita uma pesquisa que essa falta de libido e lubrificação já está correlacionados a alguns problemas conjugais antes da menopausa. Sim, Então, junto com a queda hormonal,
casa tudo, que é onde a grande maioria começa a entrar nessa fase meio que desespero, não tem mais desejo, não tem mais lubrificação, mas sendo que, na verdade, aquela parte conjugal já estava, né? E como eu recebo pacientes que falam que, sei lá, não, gente, não estimulando ninguém, claro, a submeter isso, mas viúvas, divorciadas, que experimentam um parceiro novo e falam, doutora, eu achava que era menopausa, mas não era. Eu precisava voltar a ter aquilo de novo, a ser conquistada, a ouvir palavras bonitas, a voltar a namorar. Não é? Que você... Exatamente, quando a paciente vem com queixa disso, né, falta de libido, falta de lubrificação, eu complemento perguntando, né, falo assim, tá, mas você não tem a lubrificação, não tem a libido, tem a preguiça de começar, mas depois que começa é gostoso? Tem prazer, excitação, orgasmo? Tenho, então você não tem problema nenhum. Agora, aquelas que realmente não tem nem isso, eu pergunto, mas e o parceiro? O que ele faz para te estimular? Porque assim, tem uma fase da vida que assim se torna uma rotina, né? Então é Sim. daquele jeito sempre. Eu recebi uma paciente essa semana que ela se queixou disso, mas ela virou e falou assim: ah, mas doutora, o meu marido ele tem ejaculação precoce. Então tem uma hora que começa a ficar gostoso, e aí ele fala assim: para, não mexe, não mexe, não faz nenhum movimento, porque senão eu vou gozar. Aí, como que essa mulher vai conseguir continuar tendo prazer se a vida toda foi assim e na menopausa, que é mais difícil, ela não tem essa oportunidade, né? Que ainda tem o retorno do parceiro e fala assim: ah, você que não, você que demora muito, olha, Você vê? né? Então, e outra coisa que a gente tem que falar é que nem você falou, não tem que estimular. Mas e quando você vê um filme erótico, mesmo aquelas mulheres que são casadas, têm um companheiro, tudo, quando você vê um filme erótico, você fica excitada? Se ela fica, o problema não é ela, não é a menopausa, É que a gente encara a né? sexualidade como fases, né? Essa parte fisiológica, né? Tem o período de desejo, o período de excitação, que vem o orgasmo e depois a resolução. Tudo bem que veio o bastão para dar uma desconcertada, mas todos esses estímulos estão presentes. Então, se a paciente conseguiu entrar numa fase de que, teve um dia que foi diferente, eu consegui sozinha, lubrifiquei. Opa! Então não é também a menopausa que está te causando isso, né? Eu vi um Exatamente. vídeo, fui surpreendida com um beijo na boca do meu parceiro e lubrifiquei, mas eu não fui para relação sexual. Então não tá, realmente, quando você tem o transtorno de todas as fases, desejo, excitação, orgasmo e a platô, então realmente essa paciente talvez ela seja mesmo uma indicação da reposição hormonal, não é? Isso mesmo. Tem uma dúvida aqui da Larrone, ó. Oi, Larrone, tudo bom? Uma dúvida é o seguinte: a minha mãe entrou na menopausa com 40 anos. Vou entrar dentro dessa faixa etária também? Não, na verdade não segue histórico familiar, tá? A não ser que seja a mãe, a tia, a prima. Então, aí se a família toda entra na menopausa precoce, aí a gente tem que ver se não tem nada com elas para a gente saber se tem essa história familiar. Mas fisiologicamente não, cada um tem a sua história, tá? Cada Mas hoje em dia tá muito em alta as mulheres que querem adiar a gestação, tudo, aí elas fazem um exame chamado antimileriano, que é um exame que vai ver a reserva ovariana, mas isso não é para menopausa, isso é para saber o quanto o ovário ainda tem de reserva ovariana para ela poder programar uma gestação para mais tarde, ou se tem urgência de fazer, ou se ela não quer engravidar no momento, fazer o congelamento de óvulos. Mas esse exame não vai dar previsão de quando ela vai entrar na menopausa, tá? Sim, que Então, bacana. essa reserva ovariana pode dizer da parte da fertilidade, mas ainda não fala sobre o tempo de funcionamento da vida desse ovário para quando você vai entrar na menopausa. Bacana. Ó, teve uma outra aqui, ó. Jane Assis Coelho, inclusive ela te mandou um oi, Salime. Ela falou que ela tem preguiça. Ela cansou do dia a dia e trabalha até tarde. Jane, é um exemplo que eu sempre dou para todas as minhas pacientes. Você toma banho todos os dias? Você se alimenta? Opa, se tudo foi sim, então tempo tem.
certo? Por que que eu falo isso? Porque a gente tenta, uma coisa que está na moda agora, nessa linha que a gente fala, é autoprocrastinação. A gente tende a protelar tudo para depois, né? Procrastinar tudo para depois. Isso tá errado, gente. Sabe por que tá errado? Porque vai chegar uma hora que você não vai mais trabalhar, você vai se aposentar, você vai estar ali com o seu parceiro e toda essa fase você vai ter que tentar recuperar. Aí talvez você precise de uma ajuda profissional para tentar buscar isso, né? Então a gente tende a colocar o trabalho na frente da sexualidade. Hoje eu sou mãe, eu tento colocar os filhos. Mas isso a gente acaba criando o quê? Muletas para não deixar você levar para essa parte. Aí entra a menopausa, a culpa a gente sempre fala é da menopausa. Aí eu faço reposição hormonal, aquele hormônio não me adiantou em nada, né? Então, sendo que na verdade nós mesmos vamos acabando com aquela autossabotagem. Não é verdade? Então, qual é a dica que eu dou hoje? No caso, para a Jane aqui que perguntou isso pra gente. Jane, pega teu parceiro, teu marido, não sei se é namorado, porque eu não conheço a Jane. Toma um banho bem gostoso com ele hoje, ou sábado, ou domingo. Namora, dá aquele beijo bem gostoso. Tenta recuperar a época do namoro. Aí depois você pode entrar aqui no nosso direct e mandar uma mensagem se deu uma melhorada ou não. Faz uma massagem, veja um filme juntos, né? Não vamos colocar 50 tons de cinza nessa lista, senão a gente tá puxando mais pra mulher do que pro homem, né? Senão o marido vai ficar com ciúmes do Grey, né? É isso aí. Mas um filme, né, um pouco mais quente para os dois, tenta preparar uma comida os dois juntos, tenta voltar a recuperar aquela época que vocês namoravam. Aí você vai falar pra gente se realmente conseguiu lubrificar, se conseguiu dar uma estimulada. Se conseguiu, gente, namorem. Vale muito a pena a gente buscar isso. Sabe, mas que a gente teve mais uma pergunta aqui, ó, da Ana Design Sobrancelha. Entrei na menopausa. Tava tomando Nativa. E tava me dando muita dor nos olhos, efeito colateral do hormônio. É comum, Salime, ter esses efeitos de dor, efeito colateral do hormônio, como a doutora Salime coloquei pra gente, é de cada 3 a 4 meses, né, que deve fazer esse teste. No caso, vamos Sim. supor assim, passou esses meses, ela continua sentindo esses efeitos colaterais. Como que é feito, no caso, vocês médicos seguem para o próximo passo? Bom, tem que ver se esse sintoma está dando desde o início do uso do hormônio. Se está usando o hormônio, tem gente que assim, estou usando o hormônio Nativa há 6 meses e começou a me dar isso agora. Então, não é o hormônio que está causando isso. Agora, assim, dependendo da intensidade do sintoma, é lógico, você está com uma dor que parece que vai cair o olho. Lógico que você não vai tomar os 3 meses. Você vai começar a tomar, começou a dar esse sintoma, você vai interromper e vai procurar seu ginecologista. De repente vai ter que trocar o hormônio. Ou trocar a dose, ou trocar o hormônio, mas assim, tem que ver se ela não tem hipertensão intraocular também. Então, ela tem que ver no oftalmo para ver se ela não tem nenhuma doença ocular que possa estar causando esse sintoma. Tá? Porque querendo ou Mas assim, não, o estrogênio ele é meio que a base do constritor, né? Então, se ela já tem a isso, predisposição para uma pressão intraocular tomando o estrogênio, pode ser que desenvolva alguma coisa ocular mesmo, né? exatamente, mas pelo amor de Deus, não vai ficar esperando os 3 meses com um sintoma que seja insuportável, né? Por mais que a gente fale assim, tenho. É lógico que um sintoma mais leve, né? A gente pede para ter um pouquinho de paciência para ver se consegue terminar o período de adaptação, porque não dá para a gente passar um hormônio por mês. Né? Porque tem paciente que tomou 1, 2 comprimidos e fala assim, nossa, isso aqui me deu diarreia, eu parei de tomar. Aí chega depois de uma semana, eu quero outro. Então não tem como a gente ficar trocando de hormônio assim num espaço curto de tempo, tá? Mas é lógico que se o sintoma é muito intenso, você não vai continuar tomando, você vai voltar e vai pedir para o seu ginecologista trocar a medicação. Sim, o ideal mesmo o próprio ginecologista já vai indicar, né? Uma passagem para o oftalmo ou alguma outra Sim, queixa, no caso renal, para um nefro, para estar fazendo a bateria de exame que pode estar, sim, concomitante predispondo a alguma outra patologia junto, né? sim, Né? sim. Respondido, Ana? Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Salime, a nossa live passou muito rápido. A gente só tem mais 10 É. minutos, acredita? Você Tá, vê eu que só vi uma pergunta, eu vi uma pergunta aqui de bioidêntico, você viu?
que quer Não saber vi, sobre foi o bioidêntico, tá. que queria saber, acho que é a sobrinha da Elke, se eu não me engano, que estava perguntando sobre os bioidênticos. Então, na verdade, o que é o bioidêntico? É igual ao nosso hormônio, mas não tem hormônio estrogênio natural, tá? E os bioidênticos que está falando agora, tá? É para repor a quantidade de hormônio que está faltando na mulher. Então, que nem eu falei, tá? Não tem como a gente dosar exatamente a quantidade de estrogênio e progesterona que está faltando. Ele está faltando quando entra na menopausa. E o que é os bioidênticos? É medicação hormonal manipulada, tá? Diferente daquelas que são comercializadas para fazer uma dosagem personalizada, né? E para fazer isso, tem que fazer dosagens hormonais seriadas, para ver se essa quantidade de hormônio está chegando naquela que é antes de entrar na menopausa. E dosagem seriada é através da saliva, através da coleta do exame de sangue, a cada 10 dias tem que fazer isso até encontrar a dose adequada. Então, na verdade, o bioidêntico, apesar de falar que é bioidêntico, dando a ideia de que seja natural, não. É hormônio sintetizado em farmácia. Então, é um hormônio artificial, tá? Sim. E assim, na verdade, não tem estudos ainda comprovando a eficácia desse bioidêntico, tá? Ah, mas e o chip da beleza? O chip da beleza é um implante feito à base de hormônio masculino, e se for pensar em reposição hormonal, tem as mesmas indicações e contraindicações da reposição convencional. E tem estudos que falam que essa reposição do androgênio, tá? Tem um benefício nos primeiros 6 meses. Depois desses 6 meses, parece que o benefício é igual à da reposição convencional. E o androgênio não tem ainda uma dosagem, né, estipulada, uma posologia estipulada para a mulher usar, como se tem no homem, para as indicações no homem, tá? Entendi. Querendo ou não, né, Salime, é muita coisa que a gente começa. Acho que um dos objetivos da menopausa com prazer é tentar trazer para as mulheres que tem muita coisa de moda, né? Sim. Tem muita modinha do momento, né? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu acredito que tudo que a gente tem que trazer tem que sim existir o quê? Uma comprovação científica. A partir do ponto que falta dados científicos, deixa pra gente um ponto de interrogação. Né? E querendo ou não, pelo que eu estava pesquisando sobre esses hormônios bioidênticos, não é um tratamento de fácil para todo mundo, é um tratamento caríssimo, entendeu? Sim. E eu acredito que assim, esperar um pouquinho, vamos ver as comprovações científicas, esse chip da beleza também. É o que eu falo aqui repetindo em todas as lives, gente. A menopausa tem muitas que vão sentir sintomas, tem outras que vão passar por ela e nem vão sentir nada, né? Inclusive, aqui a doutora Kelly falou se tem como a gente prevenir a menopausa. Eu acredito que seja um processo do ser humano, de envelhecimento, da mulher. Eu acho que é um processo inevitável. Tem como a gente prevenir a menopausa? Não, não tem. Teve uma época, acho que teve uma época que tinha gente que queria fazer um tratamento preventivo da menopausa, começar a usar hormônio aos 35, aos 30 anos. Então não é uma fonte da juventude. A reposição hormonal não é uma fonte da juventude, tá? É sim repor aquilo que você está precisando, né? Sim, é Então uma não tem como necessidade, não é? e assim, ainda bem que a gente está chegando na menopausa, não é? Com certeza. É todo esse processo, né, de acredito de experiências, de idade. Como a gente falou aqui, muitas nem vão sentir, né? Vão passar por ela, Sim, tem tantos sintomas. sim. Tem outra pergunta aqui, ó. A mulher na menopausa pode colocar DIU no lugar de reposição hormonal? No caso, acho que acredito eu que seja o Mirena, né? Que é o de progesterona, né? Tem estudos que falam que o DIU é um tratamento complementar, tá? Independente de você ter o DIU ou aquelas que têm o DIU e entraram na menopausa e precisam fazer a reposição hormonal, o DIU vai ser um hormônio complementar. O DIU, na verdade, é um hormônio para proteção do endométrio. Por quê? Eu falei que tem associações de hormônios,
tá? Então, paciente esterectomizada, paciente que tem endometriose, tem as indicações de alguns tipos de hormônios. E o estrogênio não é usado só ele em algumas mulheres que têm um útero. Então, aquelas que têm o DIU, ele vai proteger o útero de desenvolver o câncer de endométrio, quando faz a reposição hormonal. Que Então, bacana. pode sim, então o DIU de Mirena, ele não é a reposição, ele é um protetor quando faz a reposição hormonal. Protetor endometrial. Eu tô protegida. Você está protegida, mas você está longe de entrar na menopausa. Nada, Salime, 10 anos, ó, nem 10, ó, já vou para 37, ó, tô em contagem regressiva já, 7. Tá longe ainda. Tá longe ainda. Bem, existe muito etarismo, existe mesmo, acredito eu que é nessa fase, né? O que eu ouço muito essa Salime aqui é uma falando para outra: olha, gente, eu tô usando copotrofina em ovos, usa você também que vai fazer bem. Não é legal, né, Salime? Olha as contraindicações que tem, né? Na verdade, tem suas indicações, tem suas contraindicações, cada caso é um caso, cada paciente. É bem aquilo, né? Quando você tem pressão alta, não dá para você passar o seu remédio da pressão para sua irmã, para sua prima, porque você não sabe se a sua pressão, a causa da sua hipertensão é igual de todo mundo. E a reposição hormonal é a mesma coisa, né? O sintoma que você tem não necessariamente vai ser tratado com o mesmo remédio que o da vizinha, da sua irmã, da sua prima, né? Tem que passar numa avaliação. Tem que passar, cada corpo é um corpo, cada corpo tem uma resposta, tá certo? Salime, suas considerações finais, nosso tempo está acabando, só queria mandar um beijo aqui para a Lourdinha, que mandou um super beijo pra gente. Eu tô com uma saudade da Lourdinha, a Lourdinha trabalha com a gente, faz tempo que eu não a vejo, um grande beijo. Eu também, Lourdes, que beijo, que saudade. Saudade, né? Da quarentena teve que se afastar, mas deixe suas considerações a respeito da nossa live, qual a mensagem que você quer passar para as mulheres que estão nos vendo agora? Então, primeiramente, desculpa de novo, né, pelo atraso, pela falha, e assim, eu tô aqui para falar para vocês que a menopausa é uma fase da vida da gente, e a ciência está aqui hoje em dia para ajudar a melhorar a qualidade de vida de todo mundo, melhorar a qualidade de vida das mulheres. E uma coisa que, assim, eu comecei a fazer com a Vivian sobre sexualidade, que era sexualidade para todo mundo, mas a sexualidade para as mulheres na menopausa, a qualidade de vida das mulheres na menopausa, tem espaço. Tem como as mulheres nessa fase terem prazer, conseguirem curtir a vida, curtir o parceiro e fazer tudo o que elas fizeram até então. Né? Então não precisa mudar nada, alguns ajustes e tocar a vida com prazer. Excelente live, parabéns, doutora, sou sua fã. A Elke mandando o parabéns para você, Salime. Eu vou dar as minhas considerações. Beijo, Elke. Eu quero agradecer a Salime por aceitar participar da live. Como ela mesma falou, além de grandes amigas que nós somos, a gente trabalha muito bem juntas. Quero agradecer pela confiança no meu trabalho, desde quando a gente começou a montar nossos workshops, de lá para cá a gente veio trazendo essa parte junto, né? Então eu quero agradecer a você por fazer parte da minha história. Querendo ou não, a gente está trabalhando juntas ali na Ativa em torno de mais ou menos 7 anos, né? Então obrigada pela oportunidade de adquirir, eu conseguir trocar essas experiências com vocês. Trazer essa parte da fisioterapia pélvica para a parte junto com a menopausa. Achei que foi um grande achado aí que eu tive com uma colega de trabalho, que eu estou desenvolvimento desse marketing digital aí que a gente está fazendo, em relação a trazer essa informação para as mulheres que estão na menopausa, que a gente tem vários tipos de tratamento, né? E a reposição hormonal é uma delas, junto com a fisioterapia pélvica. Então, gente, não tem como você ficar sofrendo aí de ausência de libido, perda urinária, falta de lubrificação. Existem N alternativas de tratamento que a gente pode ajudar, sim, a mulher na menopausa, né? Eu vou começar, Salime, agora. É que no início eu confesso para vocês, eu estava com um pouco de vergonha, tá? Mas com o tempo a gente vai se acostumando. E eu vou começar a iniciar agora stories.
stories. Vamos lá, mulherada, vamos fazer um pouco de exercício agora. E você já tomou seu copo d'água para a gente conseguir motivar essas mulheres a fazer um pouco desses exercícios pélvicos que é tão importante, né? Nessa, não só para quem está na menopausa, mas para quem é gestante, para quem é jovem, já prevenir com que quando chegar na menopausa, com essa queda brusca de hormônios, o seu solo pélvico não sofra com isso. Quero mandar um beijo para todas vocês, todas que estão nos assistindo. Patrícia, nossas considerações, que a Patrícia está aqui. Gente, a minha consideração. A gente vai passar para todo mundo, ó, que está sempre junto com a gente nessa Lime. Patrícia, Sempre. Larrone, Lourdinha, faltou a Dani. Então, todos vocês Ok. que estão sempre com a gente, um super beijo. Ela sabe que elas moram no nosso coração, nessa Lime. Sempre, sempre. Né? Então a gente deixa aqui o nosso boa noite. Eu vou ter que terminar hoje junto com você, porque hoje a gente conseguiu fazer a chamada pela sua conta, né? A Ana também, Ana, obrigada pelas dúvidas. A Jane também, obrigada por participar da nossa live. E quem tiver, gente, alguma dúvida ou mais, pode estar mandando nessa Salim, no seu direct, pode Sim, estar mandando no meu, sim. que a gente está respondendo. E a Salim também, né, doutora? Você faz também atendimento online, não faz? Por via teleconferência? Então, depende da queixa, dá para fazer atendimento online, mas ginecologista, o terceiro olho do ginecologista é o dedo, então, às vezes não dá. Não tem como usar o terceiro dedo, né? Não Uma tem. vez, uma consulta ou outra, a gente consegue, né, analisar, né? Sim, E quem quer sim. passar em consulta com a doutora Salim e achar ela onde? Na Clínica Musa, aqui eu só atendo na Clínica Musa. Aí outros trabalhos ou é público, ou é hospital, então só lá na Clínica Musa mesmo. Então, Ana, quem não conhece a Clínica Música fica localizada em Mogi das Cruzes, no centro Jardim Santista, né? Qualquer coisa, entra. A gente tem a página aqui da Clínica Musa, lá tem o WhatsApp, Sim, tem o telefone. Doutora Salime aceita planos de saúde, então se informe lá se seu plano cobre atendimento com ela, também realiza atendimentos particulares. E agenda aí, quem quiser passar uma consulta, uma avaliação, para ver como é que está a sua reposição hormonal, pode estar em contato com a clínica. Teve mais alguém aqui que mandou para a gente um beijo, a Suzy Barros. Obrigada, Suzy, por estar aqui com a gente. E é isso, né, Salime? isso aí. Obrigada, Vivian, pelo convite. É sempre um prazer estar aí com você. Tá com você também. Só agora eu vou desligar, Salime, vou sair, e aí você fecha também, daí você clica só para compartilhar no seu IGVT, tá bom? Para quem não assistiu, pode assistir essa live mais tarde. Tá certo? Beijo, Salime, obrigada. Beijo. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Enzo, vem aqui. Como é que eu vou salvar isso aqui? Já falei que eu não tenho ideia. Ah, encerrar vídeo.